Hoje a leitura da palavra vai ser também o tema da mensagem. Se coloque em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, e vamos ler do verso 27 ao 30. Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é: qual o teu nome? Vocês sabem para quem foi feita essa pergunta? Para quem? Para quem foi feita essa pergunta? Qual o teu nome? Vocês não sabem? Abra então aí no capítulo 32, que você vai saber. 32, 27 diz: E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Senhor, nós te agradecemos por esse verso tão maravilhoso da tua palavra, o qual nos fala de uma forma tão profunda, e nós queremos hoje pedir que o teu Espírito nos conduza, nos use, Senhor, para falarmos, para anunciarmos a tua palavra, que cada um de nós, Senhor, ao ouvi-la, possa fazer uma autoanálise, possamos também nos colocar no lugar de Jacó e responder ao Senhor a verdade da nossa vida, a verdade do nosso caráter, a verdade da nossa personalidade. Ser conosco, Senhor, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Eu tenho observado que uma das grandes dificuldades na vida cristã é a questão do caráter. A mudança desse caráter é às vezes dolorosa. Eu conversando com um amigo meu, pastor, que mora na Alemanha, e ele me disse uma coisa interessante. Ele disse assim: pastor, quando a gente sai do Brasil e a gente vem para um país como a Alemanha, a gente vê outra realidade, uma realidade totalmente diferente da nossa. Por quê? Porque lá a cultura, ela é diferente da cultura do brasileiro, principalmente. Ele disse: se nós deixarmos uma carteira na rua e voltar no outro dia, aquela carteira vai estar no mesmo lugar. Imagina deixar uma carteira em uma rua do Brasil, né? Não preciso nem deixar, é só andar descuidado, que rapidamente já aparece alguém para furtar. Então, eu tenho observado
que grande parte dos cristãos, eles servem a Deus, eles até desenvolvem um excelente trabalho, fazem um trabalho de evangelização, fazem um trabalho social, muitos até pastoreiam grandes igrejas, todavia o caráter não foi mudado, o caráter não foi transformado. Então, aqui no Brasil, nós temos uma grande dificuldade de realmente sermos cristãos como a Bíblia recomenda que sejamos, porque a gente tem de lutar muito contra o caráter, esse caráter que está enraizado em nós. E muitos cristãos, na verdade, passam anos e anos dentro da igreja e nunca mudam, não conseguem mudar, continuam mentindo, continuam enganando quando podem, continuam se dando bem, continuam não pedindo perdão quando deveriam pedir perdão, e outras coisas menores que prejudicam a vida cristã. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em Jacó um exemplo de um cristão que começou muito mal, mas que terminou muito bem. Porque o importante não é o começo das coisas, o importante é o final das coisas. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da vida desse homem, e talvez eu não termine hoje de falar, talvez no próximo domingo eu continue a falar, porque a história de Jacó ela é muito rica, quando trata da questão do caráter, da mudança, da transformação. Então, Jacó, ele não seria, por exemplo, o personagem bíblico que nós nos identificaríamos. Ninguém quer ser como Jacó, ninguém gostaria. Então, a princípio, ele não é o exemplo, ele não é o padrão, ele não é uma referência do verdadeiro cristão. Ele enfrenta muitas dificuldades, muitos problemas. Ele é enganador, ele é mentiroso, ele tem sérias falhas de caráter, e ele tem uma família desajustada. Mas ele não é descendente de Isaac, que foi um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? Sim. Todavia, Isaac também tinha algumas dificuldades na condução da sua família. Por exemplo, nós percebemos que antes dele nascer, Jacó, a sua mãe Rebeca, foi perguntar a Deus por que os filhos que ela tinha, ou o filho que ela tinha, eram irrequietos. E Deus diz que no seu ventre tinha 2 nações, e que o maior serviria o menor. Ou seja, o primogênito não seria o mais abençoado, mas sim o que nasceria depois. E quando eles nascem, eles percebem que Jacó, ele vem segurando no calcanhar do seu irmão, e há um conflito. Talvez com essa informação de que o maior serviria o menor, Rebeca começa a tomar partido. Rebeca começa a amar mais Jacó do que o seu irmão Esaú. Todavia, o marido Isaac, ele tem mais afinidade com Esaú, porque Esaú era
um caçador, e ele trazia a caça para o seu pai. E aí a gente vê um desajuste na família. A gente percebe aí um certo desajuste. Um pai preferindo um outro, e isso é evidente. E eles crescem, esses filhos crescem percebendo essa preferência dos pais em detrimento da pessoa. Ou seja, o pai prefere Esaú e a mãe, Rebeca, prefere Jacó. Imagine numa família o problema que dá. E aqui a gente tem de começar a aprender que os nossos filhos não tem um favorito. Não pode existir um que tenha mais assim, afinidade, tenha a preferência do pai, porque isso já cria um problema na família, isso já cria um problema nos filhos. E Rebeca, ela, sabendo da informação de que Jacó tinha sido escolhido, Deus já tinha revelado, ela tenta contribuir para isso. Mais um erro. Nós não podemos ajudar Deus a cumprir com as coisas. Não, nós não podemos dar um jeitinho para que Deus faça as coisas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na hora certa, no tempo certo. E aí a gente vê esses filhos em uma família desajustada. É tão desajustada que no final, quando Rebeca arma todo o seu plano para que o filho fosse abençoado no lugar do outro, você percebe aí que o pai já não tem mais a força, já não tem mais a autoridade. Alguns comentaristas, teólogos, dizem que Rebeca foi a mulher entre as esposas dos patriarcas com temperamento mais forte, a que se impôs um pouco mais com relação ao marido. Sara e Raquel já eram mais submissas em seu relacionamento com os outros patriarcas. Então, Jacó cresce sendo muito por certo, muito com certeza, ele é alimentado pela sua própria mãe. Não está na Bíblia, mas se supõe de que a mãe, a Rebeca, ela tenha dito: olha, meu filho, você é o escolhido de Deus. E aí eles arquitetam um plano para que Jacó seja abençoado. E antes disso, Esaú ele despreza a bênção de Deus. Ou seja, enquanto a gente tem uma pessoa como Jacó, que apesar de todos os seus problemas, de ter um caráter um pouco complicado, mas ele quer Deus, ele quer ser abençoado, ele insiste por Deus, e ele é capaz de mentir, e ele é capaz de enganar para conseguir os seus intentos. Ou seja, é alguém que é determinado. É claro que isso não se justifica, você fazer as coisas erradas porque você quer ser abençoado, porque você quer Deus. E hoje é muito comum os homens serem manipulados em nome de Deus. Muitos enganam o povo em nome de Deus, dizendo: você vai ser abençoado. E as pessoas são capazes de tudo. Por quê? Porque elas querem ser abençoadas, elas querem Deus de qualquer forma. Elas não sabem que Deus está ali, sempre presente,
porque em toda a caminhada de Jacó, Deus sempre esteve presente. Ele esteve presente nos momentos difíceis da vida de Jacó. Deus sempre se revelou, Deus sempre estava presente, apesar dos erros, apesar dos fracassos, mas Deus estava presente com Jacó. Ao contrário do seu irmão Esaú, ele despreza as coisas de Deus. A gente vê Esaú não valorizando as coisas de Deus. Ele tinha direito à primogenitura, mas ele troca, porque ele chega com fome e o seu irmão está fazendo um prato de lentilha, e aí ele resolve trocar aquele prato de lentilha pela sua primogenitura. Ele diz assim: de que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? Ou seja, Esaú, ele significa o homem terreno, o homem carnal, o homem terrestre, que não valoriza as coisas espirituais. Para ele o que vale é estar com a barriga cheia. Para ele o que vale é ter uma boa casa, é ter um bom carro, é ter tudo isso. E eu não estou dizendo que isso seja errado, não, tudo isso é interessante, mas mais interessante do que isso é a vida eterna. E a primogenitura era a bênção de Deus, tá? Era algo que privilegiava aquele que tinha, mas ele despreza, tá? Então, nós também podemos dizer que Jacó, ele é o pródigo do Antigo Testamento, é o filho pródigo. Ele pede a herança, ele recebe a herança dele, ele vai para uma terra distante, lá ele sofreu, caiu, foi enganado, e depois ele cai em si, e ele retorna para a casa do pai, ele retorna para a sua casa. Então, ao mesmo tempo, como eu disse, nós vemos um Deus sempre presente na vida de Jacó, a ponto de ajudá-lo e proceder à transformação necessária em sua vida. O nosso Deus, ele tem prazer em transformar vidas, mudar comportamento, restaurar o homem. Cada personagem bíblico que foi trabalhado por Deus foi transformado, e alguns precisaram mudar o nome. A gente não vai entrar na questão do nome, seria até interessante, mas nós não vamos falar um pouco sobre a questão do nome que foi mudado. Mas a gente percebe que Abrão foi mudado para Abraão, Sarai foi mudado para Sara, Saulo foi mudado para Paulo, e Simão foi mudado para Pedro. Ou seja, Deus, além de transformar essas pessoas, ele também transformou, mudou o nome dessas pessoas. Por quê? Porque nome significa caráter, nome significa personalidade. Tanto que o nome dado a Jacó, primeiro foi o nome hebraico, em seguida, devido à atitude dele de vir pegando no calcanhar do seu irmão, a partir daí que foi lhe colocado o nome de enganador, tá? Aquele suplantador, aquele que quer se dar bem. Então ele carregou por toda a sua vida o seu nome de enganador. Onde ele chegava, quando lhe perguntava o nome, ele dizia enganador, ou seja, Jacó, enganador, aquele que quer se dar bem. Então o nome tem um significado muito importante. Hoje nós não, mas na cultura lá do tempo de Cristo e até na cultura oriental, o nome significa muita coisa, tá? Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19, apenas ouça aí, diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas
a iniquidade, e que te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, olha como Deus é rico em misericórdia. Em todo tempo, na vida de Jacó, Deus estava presente. Deus estava pronto a fazer cumprir com a sua promessa. E isso vale para nós, irmãos. Em todo tempo, Deus está conosco, Deus está presente. Alguém às vezes peca, alguém às vezes erra e sente que Deus abandonou. Não, Deus não vai nos abandonar. É claro que os nossos erros, eles nos causam consequência, mas Deus não nos abandona, no sentido de Ele estar sempre pronto a nos perdoar, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está em todo o tempo pronto para fazer cumprir a promessa que Ele tem para cada um de nós. Qual é a promessa que Deus tem para nós? Salvação, vida eterna, vida abundante. Isso é a promessa que Deus tem para nós, e Ele vai estar em todo o tempo conosco, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todo o tempo Deus vai estar conosco, para que a promessa que Ele fez se cumpra, da mesma forma como Ele fez uma promessa a Jacó, e esteve com Jacó em todo o tempo, para que esta promessa se cumprisse. Da mesma forma, Deus tem feito uma promessa para mim, Deus tem feito uma promessa para você, para que se cumpra na sua vida aquilo que Ele prometeu. Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que vai trabalhar para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. E foi o que aconteceu na vida de Jacó, né? Jacó, ele foi totalmente transformado, e depois que ele atravessou o val de Jaboque. Então ele posteriormente chamou esse lugar de Peniel. Este lugar foi o cenário de uma linda história de transformação de vida. E Peniel significa a face de Deus. Ou seja, Jacó fugiu, foi para uma terra distante. Lá ele se namorou de Raquel. E aí o seu futuro sogro disse: olha, você tem que trabalhar 7 anos, se você quiser, é a minha filha. E ele trabalhou 7 anos. Por 7 anos ele trabalhou, e depois de 7 anos, na noite em que ele receberia a Raquel, o seu sogro lhe enganou, sogro mandou a outra filha. E aí, quando ele acordou, ele foi perceber que ele tinha casado com a outra, não era que ele tinha se namorado. E aí ele foi reclamar com o seu sogro disse: olha, você tem que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos. Esse camarada, Jacó, era determinado, viu? A gente vê muitos defeitos na vida de Jacó, mas ele é um homem muito determinado naquilo que ele quer. E ele trabalha por 7 anos, e aí ele consegue agora a sua amada. E chega um tempo que ele parte, ele vem de volta, né? Mas antes dele ir, ele passa por 3 experiências. Ele tem 3 encontros com Deus. O primeiro encontro é em Betel, e Betel significa casa de Deus. Quando ele logo ao sair, ele chega em Betel, a casa de Deus, e lá ele tem um encontro
com Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós podemos dizer que nesse encontro na casa de Deus, ele se converte, ele aceita Jesus, como nós falamos, e aí ele vai passar pelo processo da eleição, da justificação, da regeneração e da santificação, né? Depois, vejam só, que Deus não escolheu Jacó pelos seus privilégios legais. Não, ele não era o primogênito. Também Deus não escolheu Jacó por causa das suas obras ou mérito. Ele ainda nem havia nascido quando Deus o escolheu, na verdade, né? Deus não escolheu Jacó por causa do seu caráter. Não, ele era mentiroso, ele era um enganador, ele era um pai e marido passivo, ele foi omisso, ele foi fraco moralmente, ele era egoísta, defraudador, tinha um coração duro para obedecer, ele não era tratável, não admitia culpa e ele era orgulhoso. Olha só, um homem com muitos defeitos, mas Deus escolhe, Deus o aceita. Da mesma forma, Deus recebe a cada um de nós. O diabo ele coloca no coração do homem, lá de fora, que ainda não conhecia o Deus, ele coloca um pensamento de que para aceitar Jesus, ele tem de se comportar, ele tem de ser alguém que vai merecer aquela salvação. Eu já conversei com várias pessoas, e quando a gente faz o convite, essa pessoa diz: não estou preparado ainda para aceitar Jesus. Ora, está perdido, totalmente perdido. Chega a salvação, chega o escape, aí a pessoa diz que não estou preparado. Irmãos, nós não vamos nos preparar, nós nunca vamos estar prontos e preparados para aceitar Jesus. Nós temos de ir a Cristo do jeito que somos, com os nossos defeitos, com os nossos erros. E quando alguém chega na igreja, nós não podemos cobrar uma mudança de um dia para o outro. O grande problema nós, às vezes, como igreja, é que nós matamos as pessoas antes delas se converterem. Elas aceitaram Jesus, e elas chegam com todos os seus defeitos. Vocês acham que Jacó seria bem aceito numa igreja, depois de Betel, quando ele aceitou Jesus? Não seria. Ele era uma pessoa com muitos defeitos, mas Deus estava cuidando, Deus estava trabalhando. Então, depois disso, já na volta, ele chega no lugar chamado Manaim, antes do encontro com o seu irmão Esaú. Ele volta, depois ele traz toda a sua família, tudo que ele tinha, e aí ele tem um encontro, mais um encontro com Deus, em Manaim. Ele vê uma escada, e ele vê anjos subindo e anjos descendo. Então, ele não entende muito aquela visão, mas tudo leva a crer que essa visão, ela é uma visão de proteção. Ele vê, a Bíblia diz que ele vê duas hortes de anjos, uma subindo e descendo, e a outra ele não vê aparentemente, mas se diz que a outra está com ele, está junto dele, protegendo ele. Ou seja, Jacó ainda não teve o seu caráter mudado. Jacó ainda tem muitos defeitos, Jacó ainda tem muitas falhas, mas Deus está protegendo ele, tá? Talvez você esteja aqui e você até se sente indigno. Talvez você diz assim: não, eu
eu nem mereço estar na igreja. Olha, não diga isso nunca. Até aqui, depois que ele tem um encontro em Manaim, até aqui Jacó viu escada, viu trono, viu anjos, né? Teve experiência de prosperidade financeira, tudo isso, né? Viu anjo, viu escada, teve 2 encontros com Deus. Ele financeiramente cresceu. Agora ele se tornou um homem rico. Foi só ele, mas voltou com uma grande multidão de servos, de animais. Mas o seu caráter ainda estava manchado. E o carisma é importante. A gente não diz assim, não, essa pessoa tem carisma. Onde ela chega, ela se relaciona, ela é a pessoa, entendeu? Então, o carisma é importante, mas o carisma não pode estar divorciado do caráter. Ou seja, você pode ser carismática, você pode realizar um grande trabalho na igreja, você pode ser próspero financeiramente, mas o seu caráter, ele precisa ser transformado. Até aqui, nós vemos Jacó, mas o seu caráter ainda não tinha sido transformado. Jacó continuava com um coração de enganador. Jacó continuava com um coração, tanto que quando ele vai se encontrar com seu irmão, ele articula várias coisas. Ele diz, vamos se dividir em 3. Primeiro vai um grupo, depois vai um outro, e eu vou no último grupo atrás. Ou seja, se o meu irmão destruir, vai o segundo. Se destruir, aí que vai chegar a mim. Ou seja, ainda a gente percebe um caráter ainda não trabalhado, um caráter ainda não mudado em Jacó. Só que o caráter é mais importante que nossos dons e talentos. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos talentos, porém pecava por ser jactanciosa, egoísta, irar-se facilmente, pregar uma coisa e viver outra. Isso é muito comum no meio da igreja, né? Muitos dons, muita gente que prega muito bem, muita gente que canta muito bem, muita gente que faz um excelente trabalho, mas não pode pisar no pé, não pode ser contrariado. O que é isso, irmãos? Isso é caráter, e isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. Jacó, apesar de ter tido um encontro com Deus, de ter aceitado Jesus, apesar de agora ter uma família, mas ele continuava com um caráter carnal, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: caráter não se consegue no culto, numa vigília, ou no encontro de final de semana, e nem mesmo em uma oração fervorosa. Vem cá que Deus vai te mudar agora. Não, caráter não é mudado dessa forma. Caráter se consegue através do desenvolvimento da verdade implantada em nós. Nós só vamos mudar se a palavra encontrar em nosso coração espaço. Nós só vamos ser transformados se a palavra que a gente ouve, a palavra que a gente lê, seja a nossa vida cotidiana, seja o nosso comportamento diário. Porque às vezes a gente ouve uma coisa, a gente aprende uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. O que falta? Mudar o caráter. Caráter ainda é um caráter do homem carnal, não é um caráter de Cristo, não é um caráter transformado. E hoje, queridos, isso a gente não trabalha muito. A gente
não prega muito na igreja, e a gente tem, às vezes, grandes líderes, mas com caráter deturpado. Sabe o que acontece? Não vai prosperar, não vai muito longe. E foi o que aconteceu com Jacó, tá? A falta de caráter compromete os projetos de Deus em nossa vida. Às vezes Deus tem projetos, como Deus tinha projetos na vida de Jacó. Vocês já pararam para pensar quem era Jacó? Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, irmãos. Olha o projeto de Deus na vida de Jacó. E era um projeto grande, não era um projeto pequeno. É um projeto audacioso de fazer ele uma grande nação, de a partir dele formar o seu povo escolhido, de onde viria o Messias. Deus também tem um projeto grandioso na sua vida, meu irmão. Creia nisso, acredite, creia que a partir de você, a sua geração, Deus vai levantar um povo, Deus vai levantar pessoas, Deus vai a partir de você desenvolver uma família abençoada. E aí ele tem o último encontro com Deus, que é no Val de Jaboque, que ele denominou de Peniel. Peniel é o lugar onde ele vê Deus face a face. Quando ele já está para se encontrar com seu irmão, e ele manda a primeira equipe, manda a segunda equipe, e ele fica sozinho. Olha a covardia. Vão na frente, se ele matar, vai matar vocês, eu vou ficar por último. Só que quando a gente fica só, quando a gente tenta dar uma de esperto, é nessa hora que Deus tem um encontro com a gente. Foi nessa hora que Deus pegou Jacó. E aí ele começa a lutar, né? Ele começa a lutar. E aí em certo momento aquele personagem que dizem que era Deus, uma teofania, ele pede para Jacó soltá-lo. Ele diz: eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Olha aí, é um homem errado, é um homem enganador, mas ele quer Deus. E eu vejo isso em muitos irmãos, às vezes na igreja que eu converso, que eu trato. A pessoa está ali, está errando, está pecando, mas tem aquele desejo de servir a Deus. Tem lá no fundo, no íntimo, diz assim: não, eu quero Deus, apesar de ser fraco, apesar de ser falho, mas eu quero Deus. Isso tem de ser algo sempre tem de estar no nosso coração. Esse desejo de querer Deus, esse desejo de mudança, esse desejo de transformação, esse desejo de querer mais, aprender mais, ser melhor, ser mais santo. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente tem de querer cada dia, a gente tem de querer em todos os momentos, mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas dificuldades, mas nós temos de querer. E foi isso que Jacó, ele queria, né? E ali em Peniel, ele deveria ter sua vida confrontada com Deus. Cada trapaça, cada mentira, cada fuga da responsabilidade, cada pecado, tudo seria colocado cara a cara com Deus. Peniel, não esqueça, significa face de Deus. E agora Jacó está frente a frente com Deus, cara a cara com Deus, lutando. E quantas vezes nós, às vezes, ficamos, irmãos, muitos de nós já ficou
face a face com Deus, cara a cara com Deus, mas a gente não aproveita esse momento para mudar. E aí, Peniel é exatamente isto, é um lugar de encontro com Deus. Peniel é um lugar de sentir profunda dor pelos pecados, é lugar de chorar, é lugar de confronto consigo mesmo e com Deus. Aqui em Peniel, onde você está, Deus vai mostrar quem você é. Peniel é isso, lugar de luta, de arrependimento, de guerra, de choro, de pranto. Em Peniel você irá claramente ouvir a voz reveladora de Deus. Agora, vejam que quando ele pede, aí o anjo pergunta para ele: qual o teu nome? Qual o teu nome? Parece ser uma pergunta comum, né? Qual o teu nome? Parece ser uma pergunta insignificante. Qual o teu nome? Para nós é simples. Se alguém perguntasse qual o teu nome, a gente dizia Adiel, Alisson, Esdras, Sérgio. Mas para Jacó não. Quando Jacó vai se encontrar com a sua futura esposa Rebeca, ele não fala o seu nome para ela. Por quê? Porque o nome de Jacó era enganador. Quando perguntavam para ele qual o teu nome, ele tinha de dizer enganador, mentiroso, falso. Ele tinha de dizer. E aí quando o anjo pergunta qual o teu nome, ele diz Jacó. Ou seja, ele diz: eu sou um enganador, eu sou um falso. E é aí que Deus transforma Jacó. Irmãos, sabe o pecado que te incomoda, que me incomoda? Esse pecado só vai sair, Deus só vai mudar essa falha de caráter nossa se a gente confessar Ele. Não adianta a gente tentar fazer a obra de Deus nos justificando por uma falha. Não adianta. A gente tem de ser o que é. A gente tem de se apresentar diante de Deus com o que somos, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Quem tu é? Quem és tu? Eu sou Jacó, eu sou enganador. E aí, nesse momento, Deus transforma totalmente Jacó, porque Deus diz assim: agora tu não és mais Jacó, agora tu não és mais mentiroso, agora tu não és mais um enganador, agora tu és Israel. Ou seja, Deus deu um novo nome para ele. Deus perdoou, tudo que ele fez foi perdoado, tudo que ele fez foi lançado nas profundezas, tudo. Agora ele tinha um novo nome, agora ele tinha um novo caráter, agora as suas atitudes serão diferentes. Ou seja, não adianta a gente querer mudar com ativismo religioso. Sabe o que é ativismo religioso? É o que muitas igrejas fazem. É ativismo religioso, é muita coisa, é muitas tarefas, é muitas atividades, são muitos ensaios, são muitos louvores, são muitos... E as pessoas estão lá, sendo ativistas, mas um caráter deformado, sendo ativista, mas não tem tempo sequer de confessar que está errado. Eu vou parar para continuar depois, mas eu queria que a gente
nessa primeira parte, a gente refletisse um pouquinho sobre a nossa vida. Se Deus hoje fizesse a mesma pergunta que fez a Jacó, o que nós responderíamos? Qual o teu nome? Você teria coragem de responder com aquilo que na verdade te atrapalha? Você percebe uma mudança, depois a gente vai ver com mais detalhe, você percebe uma mudança agora no comportamento de Jacó. Lembra o que eu disse, que ele mandou várias equipes na frente? Mas é ele que vai agora. Ele deixou de ser covarde. Ele ora e vai lá enfrentar. Ele não coloca mais um grupo na frente dele. Não, ele é o primeiro que vai enfrentar o seu irmão que ele enganou. Não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de pedir perdão para quem você magoou. Eu sempre digo que o tempo não apaga pecado, não apaga. Você errou, você tem de pedir perdão. Não espere o tempo apagar, porque o tempo não apaga. Jacó errou com relação ao seu irmão Esaú, fugiu, passou 20 anos. Depois de 20 anos ele voltou. E se Deus não tivesse transformado, ele ia fugir pela tangente. Ele não ia enfrentar o seu irmão. Se você erra com relação ao seu irmão, peça perdão a ele. Não fuja da responsabilidade. Porque quando você foge da responsabilidade, você demonstra que o seu caráter ainda não foi transformado, que o seu caráter ainda não foi mudado. Mas eu sou crente, sim, é crente. Ah, mas eu faço a obra de Deus, sim, faço a obra de Deus. Jacó fazia tudo isso e ainda não tinha o seu caráter transformado. Mas depois que ele teve um encontro com Deus e confessou, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós não podemos viver segundo a cultura brasileira. A cultura do nosso país, infelizmente, é uma cultura mentirosa, é uma cultura corrupta. Eu estava ouvindo uma conversa lá, fui ao médico. Inclusive eu tomei um remédio antes de vir para cá. Eu estava meio sonolento, agora eu estou melhor. A Marta sabe quando eu estou sonolento, né? Pelo remédio que eu tomei, é um remédio. Eu estava um pouco no início, mas já passou. Eu estava ouvindo uma conversa. Aí estavam dizendo: não, porque é aquele congresso, culpado é o congresso, culpados são os políticos. Aí eu digo: vou me meter. Eu disse: meus queridos, posso dar uma opinião? Culpado é o brasileiro, porque se muda e continua a mesma, me perdoe, porcaria. Por quê? Porque o brasileiro que tem um caráter péssimo, e a igreja brasileira acaba copiando isso. Hoje nós não somos mais referência na cidade, irmãos. As pessoas olham para nós e nos comparam com o que há de pior. Eu não aceito isso. Isso me levou a buscar esse texto para pregar. Eu não aceito. Eu não aceito pregar a palavra, as pessoas aceitarem Jesus e não permitirem que Cristo as transforme por completo. Não. A Bíblia diz, eu não sei qual o texto agora, diz que aquele que pecava, não peque mais. Aquele que fazia isso, deixe de fazer, porque agora você é uma nova criatura. A gente vê tanta conversão e pouca mudança. Por quê? Porque o caráter está lá, fechado, a 7 chaves. E a gente vê, a gente enxerga, a gente sabe
mas as pessoas não se permitem mudar. Irmãos, Deus mudou a minha vida. Eu nem sempre fui essa pessoa que sou hoje, mas eu me permiti mudar, eu quis mudar. Um dia eu tive um encontro face a face com Deus e Ele perguntou o meu nome. Eu disse: eu sou fraco, Adiel, eu sou o irresponsável, Adiel. E naquele dia Deus mudou a minha vida. E da mesma forma que Ele mudou Jacó, e da mesma forma que Ele mudou a mim, Ele pode mudar você também, porque esse é o desejo de Deus, e Ele está todo o tempo no teu lado. Por mais que você erre, por mais que você peque, naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, Deus está no teu lado, Deus está pronto a ter um encontro face a face contigo. E Deus está querendo, e Deus está proporcionando isso. Permita-se ser mudado, permita que Deus trabalhe no teu caráter, porque se Deus muda o teu caráter, você vai ser alguém muito mais valoroso para o reino, você será alguém muito mais profícuo, muito mais atuante e principalmente de referência. Eu quero encerrar dizendo que hoje eu perdi um grande amigo. Hoje eu perdi, além de amigo, um mestre. Pastor Paulo Mascarenha, ele foi meu pastor aqui, ele foi meu supervisor, e ele foi um dos mentores, foi um dos que apostaram em mim. Ele e o pastor Lucivan, eu nem queria nada, mas aí eles enxergaram em mim, e hoje Deus o tomou, mas eu sempre o respeitei, sempre o honrei enquanto com vida. Toda vez que estava com ele, era grato, e hoje Deus o tomou. Ele deixou uma igreja muito próspera. Uma das marcas do pastor Paulo é onde ele chegava. O Alisson sempre fazia uns projetos para ele. Onde ele chegava, a realidade daquela igreja era mudada, as pessoas eram valorizadas. No interior tem muitas congregações, e a maioria dos pastores fazem um palacete no templo central, e as congregações ficam abandonadas. Ele fazia diferente. Ele chegava no campo, ele começava pelas congregações, e por último era o templo central. Grande homem de Deus. Hoje a terra perdeu, o trabalho do Senhor perdeu, mas os céus estão em festa pela chegada de um grande homem de Deus. E são homens como esse que eu observo, são homens como esse que eu olho e tento, com minhas dificuldades, fazer pelo menos um pouco parecido. Que Deus console a família, que Deus console aquela igreja que hoje, eu até falei para Marta, não sei como vai ser, nem se vai ter o culto naquela igreja. Grande líder, igreja onde ele passava, igreja amava, porque era um homem trabalhador, zeloso, irmãos, muito zeloso, duro, mensagem dura. As vigílias eram 3 horas de joelho que ele fazia com a gente, 3 horas de joelho, só para vocês terem uma ideia. Agora não, ele já estava mais flexível, mas era assim, homem de oração.